E hoje eu vou te contar a história completa de Satoru Gojo. Antes de falar sobre Satoru Gojo, a gente precisa entender um pouco mais sobre o clã Gojo. Dentro do universo de Jujutsu Kaisen, 3 grandes clãs sustentam o equilíbrio do mundo Jujutsu. O clã Gojo, o clã Zenin e o clã Kamo. Mas existe uma grande diferença entre elas. Enquanto a família Zenin e a família Kamo construíram influência através da quantidade, da tradição, de política e de controle interno do próprio clã, o clã Gojo sempre foi um pouco diferente. O clã é conhecido por herdar uma das técnicas mais poderosas e absurdas de Jujutsu, o Ilimitado, que é uma técnica que basicamente manipula o espaço. E ela não é só uma habilidade muito forte, é basicamente uma distorção da realidade. Mas o que torna esse clã tão lendário é quando acontece uma combinação que é quase impossível, que são 6 olhos junto ao Ilimitado. E os 6 olhos não são apenas um poder visual. Eles são uma bênção genética raríssima que permite o controle absoluto da energia amaldiçoada, percepção aguçada do fluxo de poder e eficiência praticamente perfeita. É o tipo de habilidade que transforma alguém forte em alguém simplesmente inalcançável. E aqui entra o primeiro ponto importante da história. Essa combinação, ilimitado mais 6 olhos, ela quase nunca acontece. É algo que surge de gerações em gerações. E quando isso acontece, o mundo simplesmente muda. Antes sequer do nascimento de Satoru Gojo, tinha um outro usuário que possuía tanto 6 olhos quanto o Ilimitado. O nome desse usuário nunca foi mencionado, mas um feito dele merece ser mencionado aqui com certeza. Ele enfrentou um membro do clã Zenin, que possuía a técnica das 10 sombras, a mesma técnica que mais tarde seria herdada pelo Megumi. Esses dois feiticeiros, no auge da sua técnica, colidiram, e o resultado disso? Ambos morreram. Isso é muito importante por 2 motivos. Primeiramente, porque mesmo o xamã mais poderoso não está acima do próprio destino. E segundo, porque mostra que a habilidade herdada por Satoru Gojo mais tarde na história não é invencível. Então, séculos depois, ele nasceu. Quando Satoru Gojo nasceu, não foi só uma criança vindo ao mundo. Foi um evento no mundo de Jujutsu. E dentro da sociedade Jujutsu, essa notícia se espalhou extremamente rápido. Afinal, o clã Gojo produziu outro usuário dos 6 olhos com o Limitado. E o mais impressionante, mesmo Satoru Gojo sendo apenas um bebê, ele alterou o equilíbrio de tudo que o cercava. Maldições começaram a agir com mais cautela, mestre das maldições, alguns se aposentaram e outros começaram a agir pelas sombras. Toda a estrutura da sociedade Jujutsu simplesmente teve que se reorganizar. Imagina isso, é um simples bebê e o mundo inteiro já está se adaptando à existência dele. Gojo não cresceu como uma criança comum. Na verdade, ele cresceu como uma arma viva, que um dia viria a se tornar a linha principal de defesa contra qualquer ameaça. E o que acontece é que Satoru Gojo nunca teve a chance de ser apenas o Satoru. Desde sempre ele foi tratado como herdeiro, como o futuro líder do clã e como uma arma suprema para a sociedade de Jujutsu. E mesmo sendo incrivelmente talentoso, sempre teve algo que afastou ele das outras pessoas. Quando você começa a enxergar o mundo de uma maneira que só você consegue ver, você começa a se sentir sozinho dentro dele. Os 6 olhos permitiam que Satoru Gojo pudesse ver o mundo de uma forma simplesmente sobre-humana. Fluxos de energia, fraqueza, distorções no espaço. Para ele, o mundo nunca foi normal. É como se ele vivesse constantemente vários passos à frente que todas as outras pessoas. E tudo isso cria uma barreira quase que invisível. Ele não tinha rivais da mesma idade, não tinha ninguém que realmente desafiasse ele, não tinha ninguém que estivesse sequer no mesmo nível que ele. Isso moldou toda a personalidade dele do jeito que a gente conhece mais tarde. Sempre com um sorriso muito confiante, o jeito brincalhão e uma arrogância que é quase teatral. Mas por trás de tudo isso, tinha uma verdade simples. Quando você está sempre no topo, é impossível olhar de igual para igual com qualquer pessoa. Durante seus anos na escola Jujutsu de Tóquio, Gojo finalmente encontrou algo que ele nunca teve antes. Porque nesse momento ele conhece uma das figuras que vai ser mais importantes em toda a sua vida, Suguru Geto. E rapidamente eles se tornaram melhores amigos. E o porquê disso? Porque Geto era simplesmente muito forte. Pela primeira vez em sua vida, Gojo tinha alguém que conseguia acompanhar ele. Alguém que não tratava ele como uma simples arma. Alguém que provocava, discutia e até argumentava com ele. No segundo ano da escola Jujutsu, Gojo e Geto receberam uma missão que parecia simples, pelo menos para 2 feiticeiros no nível deles. Proteger Rikuamanai, o receptáculo do plasma estelar, até o dia da sua fusão com Tengen. À primeira vista, uma simples escolta, algo que 2 prodígios como Gojo e Geto não teriam problema nenhum de realizar. E por muito tempo, pareceu fácil mesmo. Gojo estava no auge da confiança. Invencível, intocável e completamente relaxado. Até que surge em sua frente alguém que não possui energia amaldiçoada nenhuma. Toji Fushiguro, o homem que quebrou todas as regras do sistema de Jujutsu. Sem energia amaldiçoada, sem presença alguma e sem limites físicos humanos.
E pela primeira vez na vida de Satoru Gojo, ele perdeu. Ele foi derrotado, gravemente ferido e ficou à beira da morte. E entre a vida e a morte, Gojo, em um lapso mental, consegue finalmente entender a essência da reversão de feitiço. E assim ele se cura. Mas não é só isso, porque junto ele consegue desbloquear uma nova camada no poder do Ilimitado. Quando ele volta para lutar com Toji, Gojo não era mais só um adolescente extremamente confiante. Ele transcendeu. A técnica do vazio roxo nasce naquele momento. A mistura entre o azul e o vermelho. É a manifestação concreta de alguém que simplesmente superou todos os limites. E dessa vez o Gojo vence. Sem esforço, sem hesitação e sem dúvida alguma. E depois daquele momento, Satoru Gojo deixou de ser um super prodígio e foi decretado como realmente o mais forte. Antes da morte, Toji contra Gojo sobre seu filho, Megumi, que seria mais tarde vendido ao clã Zenin, e fala para Gojo que ele poderia fazer o que ele quisesse com essa informação. Gojo então acolhe Megumi e acaba virando quase uma figura paterna para ele. Mas enquanto Gojo despertava para outro patamar, Getou apenas observava. A morte da Rico Amanai, toda a crueldade da sociedade Jujutsu e toda a indiferença das pessoas comuns, aqueles que não têm energia amaldiçoada. Dentro de Suguru Getou, alguma coisa simplesmente começou a se rachar. Porque afinal, se feiticeiros existem para proteger e defender os não feiticeiros, por que esses mesmos não feiticeiros exploram, desprezam e geram as próprias maldições? Todo o idealismo dele começou a se transformar em frustrações. Essas frustrações viraram desprezo, e esse desprezo virou uma ruptura. Enquanto isso, Gojo ia ficando cada vez mais forte, e o Getou não conseguiu acompanhar. E quando finalmente Getou resolve abandonar a escola Jujutsu e seguir por um caminho de extermínio dos humanos normais, Satoru Gojo é colocado diante da decisão mais difícil da vida dele. Ele poderia matar Getou ali, naquele exato momento. Ele tinha poder para fazer isso e absolutamente ninguém conseguiria impedir ele. Mas ele não fez isso. Afinal, aquele era o melhor amigo dele. E a separação entre Gojo e Getou é realmente um ponto de virada na vida dele. Ali ele entende algo fundamental. Ser o mais forte não significa mudar o sistema. Ser o mais forte também não significa conseguir salvar todo mundo. E infelizmente, ser o mais forte não vai impedir de que alguém que você ama se perca nesse mundo. E é exatamente por isso que anos depois ele decide virar um professor. Não só para formar feiticeiros poderosos, mas também para criar uma geração que seja capaz de superar ele. Satoru Gojo não quer ser um pilar eterno. Ele quer quebrar toda essa estrutura que cria tragédias como a que aconteceu com Getou. Ele quer reformular o mundo Jujutsu pela base. Porque a maior marca da juventude dele não foi ter perdido contra o Toji. Foi perceber que mesmo ele estando no topo, mesmo ele sendo realmente o mais forte, ele não conseguiu salvar a pessoa mais importante no mundo para ele, o seu melhor amigo. Anos depois, Gojo encontra um jovem chamado Yuto Kotsu, um garoto que portava uma maldição capaz de produzir energia amaldiçoada infinita. Suguru Getou, que agia apenas nas sombras até então, decide declarar guerra contra toda a sociedade Jujutsu. Mas o verdadeiro plano de Getou era apenas distrair a escola Jujutsu, enquanto ele roubava a maldição rica de Yuta. Após um combate entre Yuta e Getou, Suguru Getou consegue sair extremamente ferido, mas nos seus últimos momentos antes da sua morte, Satoru encontra o seu primeiro e único amigo. E então, após se despedirem, Satoru Gojo acaba com Getou ali mesmo. Nos anos seguintes desses acontecimentos, algo ainda mais bizarro acontece. O objeto amaldiçoado, o dedo de Ryomen Sukuna, o rei das maldições, foi engolido por um adolescente. E o mais impressionante é que o garoto que fez isso conseguiu suprimir o Sukuna dentro dele. Então Gojo recebe que vai proteger e treinar aquele que vai vir a ser o protagonista de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori. Existe uma diferença brutal entre ser o mais forte e ser indispensável. Durante anos, Satoru Gojo foi tratado como uma solução para qualquer coisa. Missões que parecem impossíveis, maldições superpoderosas, todo mundo simplesmente relaxava, afinal eles tinham o Gojo. E é exatamente por isso que o plano de Kenjaku no acontecimento de Shibuya não era derrotar Satoru Gojo, era simplesmente remover ele da equação. No arco de Shibuya, os antagonistas simplesmente admitiram algo que ninguém teve coragem. Enquanto Gojo estiver presente, o mundo Jujutsu jamais vai mudar. Então eles armaram um cenário perfeito. Civis sendo usados como escudo, uma enorme pressão psicológica, um ambiente completamente fechado, e o tempo de Gojo ali já estava contado. Quando Gojo chega em Shibuya, ele sabe que ele está indo direto para uma armadilha. E mesmo assim ele entra, porque afinal essa sempre foi a maldição dele. Afinal ele é simplesmente forte demais para recuar. Já completamente exausto e no meio do caos,
ele vê diante dos olhos dele um rosto que não deveria estar ali. Aquele seu primeiro e único amigo verdadeiro que ele teve, Suguru Geto. Mas nós sabemos que aquele realmente não era o Geto, e sim o Kenjaku controlando o corpo dele. E ainda assim, mesmo que por um segundo, o tempo na mente de Satoru Gojo para. E aqui está um detalhe que pouca gente percebe. Satoru Gojo não perdeu em força e muito menos em inteligência. Ele é selado porque ele hesitou e ele agiu na emoção. Para alguém como Satoru Gojo, que tem os 6 olhos, o reino da prisão só precisa de um instante. Um único segundo de instabilidade mental. E aquele segundo foi causado pela memória dele, pelo passado, pelos amigos que ele não conseguiu salvar. O homem mais forte do mundo caiu para algo que ele não conseguiria esmagar simplesmente com o seu infinito, que foram seus próprios sentimentos. Quando Satoru Gojo é selado, o impacto disso no mundo é estrutural. Maldições se movem com liberdade, os feiticeiros simplesmente entram em desespero, e essa é a prova que o sistema dependia demais de uma única pessoa. Isso parece até um pouco irônico, porque Satoru Gojo tinha passado os últimos anos tentando criar uma geração que seja forte o suficiente para poder superar até ele mesmo. Mas no exato momento que ele some, o mundo inteiro entra em colapso. Isso mostra pra gente duas coisas. Primeiro, que ele realmente era um pilar naquela sociedade, e segundo, que o sistema não estava preparado para ficar sem ele. E quando Satoru Gojo finalmente consegue escapar, ou melhor, quando ele é libertado do reino da prisão, o cenário é completamente diferente, e no centro de tudo estava ele, Ryomen Sukuna, o rei das maldições, mas dessa vez no corpo de Megumi. E esse era o confronto que parecia ser inevitável desde o começo da obra. A luta do feiticeiro mais forte da Era Moderna contra o maior monstro da história. Era uma disputa extremamente simbólica. Gojo representava a esperança de alguém que todo mundo sempre confiou, e o Sukuna representava o mal da forma mais simples e puro possível. Antes da luta acontecer, Gojo acaba com todos do alto escalão do mundo de Jujutsu. Sendo assim, ele se prepara para a luta para decidir quem é o mais forte. Durante a luta, a gente começa a ver algo que parecia implícito. Gojo passa a luta inteira sorrindo, mas não é por arrogância, mas é porque pela primeira vez desde sua juventude, ele enfrenta alguém que obriga ele a ir além. Alguém que realmente desafia ele. Alguém que se coloca em igualdade com ele. Na verdade, é alguém que é até mesmo mais forte que ele. E no fundo, isso é libertador pro Gojo. Após diversas disputas de domínio e o Mahoraga se adaptar às técnicas do Gojo, mais uma vez ele transcende e consegue fazer algo inimaginado. Uma explosão do vazio roxo com 200% de eficácia. E com um golpe dessa magnitude, finalmente o Gojo venceu. Ou foi isso que todo mundo achou que tinha acontecido. A morte de Gojo não é construída como um fracasso, como muitas pessoas pensam. É mais construída como uma conclusão. Ele está lutando no limite máximo dele. Ele entrega tudo que ele tem. E no fim, ele realmente acredita nos seus alunos. E nos seus momentos finais, ele não parece estar arrependido. Existe quase uma serenidade no jeito que as coisas simplesmente acontecem. Porque é diferente do Gojo adolescente que perdeu o Geto, seu melhor amigo. O já adulto Satoru Gojo entendeu uma coisa que ele não compreendia antes. O mundo não precisa que ele vença para sempre. O mundo precisa de alguém que continue depois dele, e depois dessa pessoa outro que continue, e assim consecutivamente. A verdadeira vitória de Gojo não foi derrotar o Sukuna, foi plantar as sementes. Yuji, Megumi, Yuta, Maki. Gojo deixou de ser o único pilar daquela sociedade. Ele virou uma fundação e uma base para os novos feiticeiros que iam surgir nas próximas gerações. E é isso aí, rapaziada. Essa foi a história de Satoru Gojo. Esse vídeo me deu uma canseira danada. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!